Prezados colegas, agentes de saúde de todo o Brasil, vou falar sobre a aula interativa, apresentar aqui o conteúdo da disciplina 6, para você entender de uma forma também mais clara, com breves explicações, né, e aproveitar ao máximo esse conteúdo também da disciplina 6. Já te peço que se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito e também deixa o like, clica aí no joinha, isso ajuda muito o YouTube reconhecer esse canal como relevante, né, e assim indicar para outros colegas também receberem o vídeo. E você também pode contribuir compartilhando o vídeo. Assista, no final você vai compartilhar também aí nos seus grupos do WhatsApp e assim ajuda muito a difundir esse canal, que é um canal de apoio para os agentes de saúde, agentes de endemias de todo o Brasil. Na disciplina 6, nós temos aqui conteúdo sobre noções de microbiologia e faremos o diagnóstico, principais sintomas, tratamento, prevenção de infecções e parasitoses mais prevalentes no Brasil. Portanto, é esse conteúdo que você vai entender a importância, né, do controle das doenças infecciosas e parasitárias. Então, temos aí a origem das doenças, né, foi objeto aí de muita curiosidade em séculos passados, entender qual era a origem das doenças. E o uso do microscópio facilitou muito isso, a descoberta das doenças, né? Naquela época buscava se tratar as causas, mas não sabia como prevenir, né, como saber ali a origem. Então vamos aqui navegar por esse ambiente virtual. Então aqui você vai ser capaz de associar os conteúdos desenvolvidos sobre microbiologia e parasitologia. Microbiologia você sabe que é o estudo de micro-organismos, né? E parasitologia é o estudo dos parasitas. Bem, as questões práticas do cotidiano de trabalho nos seus territórios. Então, conteúdo muito voltado diretamente para a nossa atuação no ambiente aí de trabalho. Também devemos compreender a importância do seu papel no controle das doenças infecciosas e parasitárias e na orientação da comunidade. Inclusive, eu já falei em outros vídeos também, é, dicas, né, de como nós podemos também fazer nossas visitas domiciliares, né, sempre levando conteúdo. Mesmo que a Secretaria de Saúde, mesmo que o município aí não ofereça muito suporte, devemos buscar criatividade, né, para ter objetivo para fazer visitas às famílias. Isso já aconteceu com você? Não saber a causa de uma doença? Sim, né? Claro, né? Isso acontece. É claro, ainda mais nós, né? Que não somos, claro, um médico para dar diagnóstico, né? Claro que é comum a gente qualquer sintoma, qualquer coisa, a gente imaginar qual pode ser a origem da doença, né? A exemplo das viroses, nem mesmo o médico sabe também a origem direta, né? Classifica como virose, mas pode ser qualquer coisa, né? Ter diferentes agentes ali envolvidos, né? Agentes que causam a doença, né? Bem, tenho observado o adoecimento de pessoas na minha comunidade e não sei exatamente a causa dessas doenças, é o que diz aqui nessa mensagem. Bem, vamos entender aqui agora algumas situações, né, que representam ali, né, dor de cabeça, tosse, né, inflamação na garganta, febre, né, que são sintomas muito comuns a diversas doenças, né? Então aqui diz a causa de muitas doenças pode ser os diferentes tipos de micro-organismos. Então existem diferentes tipos. Você vai entender um pouco sobre fungos, sobre bactérias, sobre vírus, né? Sobre os parasitas, né? Que são micro-organismos diferentes, têm atuação diferente, estão relacionados com o ambiente de uma forma também diferente. Aqui uma ilustração do microscópio. Esse aparelho foi que revolucionou muito a medicina. Aí, já no século XIX, né, início do século XX, começou a revolucionar bastante a descoberta das doenças, né, o estudo micro, né, da saúde do corpo humano, né, então ajudou bastante. As bactérias, vamos entender aqui.
As bactérias são os menores micro-organismos unicelulares. Unicelular quer dizer que tem somente uma célula. E uma célula muito pequena. Imagina aí uma célula, é, a imagem mais fácil de você imaginar, por exemplo, é um ovo. Você frita, quebra um ovo para fritar, ali você vê uma imagem que é parecida com uma célula mesmo, no sentido ali unicelular. Ou seja, tem ali a gema, né? Tem a clara, né? A gema também ele simboliza o núcleo, né? Tem as organelas que fazem parte dessas células, são as outras coisinhas que estão dentro, né, do ovo, ou que estaria dentro também dessas outras células. Portanto, uma bactéria, é, em muitas das vezes, tem somente uma célula. Apesar disso, elas têm uma forte capacidade de duplicar-se, então elas acabam se multiplicando muito rapidamente, né? Tem lá a meiose, né, a mitose, né, que são as formas de divisão, né, dessas células. Então aqui diz que elas se apresentam de formatos variados, né? Então tem algumas que são mais parecidas com bastões, né, mais compridas, outras já mais arredondadas. Então vamos ver aqui algumas imagens, né? Aqui no caso de cocos, bactérias esféricas, né? Então bem circular mesmo. Outras já mais espiraladas, então aqui são bastões torcidos, né? E também bacilos, então veja aqui a forma, né, de bastão. Bacilos, por exemplo, a hanseníase, né? É essa forma aqui, a hanseníase tem como causa uma bactéria, né? Então, uma bactéria, claro, muito resistente também, inclusive a tratamentos, né? Então, claro que agora já tem sim tratamento, mas em muito tempo não havia tratamento, né, para a hanseníase, né? Então, é uma doença que vai degenerando ali a pessoa, né? Atinge muitos músculos, né? Então, aqui são formas, né, diferentes, né? Então, portanto, a hanseníase descobriu-se depois que não é um vírus. Então, não é um vírus que causa a hanseníase, mas sim bactéria, né? Então, é uma forma aí. E, inclusive, essa bactéria, ela pode, né, tão pequena que ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra pela proximidade, né, pelo ar. Vamos entender agora os fungos. Os fungos são organismos com formatos variados, podendo ser classificados em leveduras. Então, inclusive, isso aqui, ó, são utilizados também em algumas produções aí de alimentos, né? Ou de ração para animal também. Então, você já ouviu falar de levedura de cerveja, né? Então, normalmente são fungos, né, que são utilizados. Bolores, né, é o mais comum, né, que dá nas frutas. A forma de cogumelos, portanto, os cogumelos. é, São também fungos, então eles, inclusive muitos deles têm ramificações muito embaixo do solo. Então, às vezes, só uma pontinha que sai, né? Então, eles têm uma importância muito grande aí no meio ambiente, né? Na cadeia alimentar também, dos insetos, né? Há uma troca importante ali também no meio ambiente entre eles. Então, o cogumelo, normalmente se vê uma pontinha aqui, parecido com guarda-chuva, mas embaixo do chão tem aí ramificações, pode ter, na verdade, ramificações grandes. Ambientes que têm cogumelos são bons, né, para a produção agrícola, né? Sinal que o terreno está mais fértil, o terreno não está ali muito compactado, né? Então, é bom para a questão da agricultura também, né? É um sinal positivo, né? Agora vamos falar dos vírus. Os vírus, claro, são, é, digamos que os mais perigosos, né? Desses micro-organismos. Claro que tem bactérias também muito fortes, muito resistentes, que causam, né, problemas sérios, mas os vírus também pela capacidade deles de, mesmo sem ter vida, eles não têm vida, não têm um metabolismo próprio, né, no caso que se mantém vivo, mas eles acabam é, ficando ativos, né, no organismo. Então, o organismo humano, o organismo do animal, eles vão se fixar, né? Inclusive tem aqui, ó, essas partes, né, esses filamentos que eles vão se fixar, né, por exemplo, nas células no pulmão, né, ali na garganta, né, e outras partes, né, que podem é, eles se desenvolverem, né. Então, vai para a corrente sanguínea, né, então, os vírus
são agentes infecciosos muito pequenos e considerados como parasitas intracelulares. Então, intracelular quer dizer dentro da célula. Então, veja aqui que a explicação nossa vai fazendo sentido também, né? Intracelular quer dizer que eles são invasores, por isso que causam grandes problemas no corpo humano, né? O corpo reage, né, com esses invasores, primeiramente ali causando, por exemplo, infecções ou outros sintomas, né? A febre também, né? Então eles vão, claro, prejudicar o funcionamento da célula, por isso é que se torna muito grave. A exemplo aí do coronavírus, né? Então, eles vão prejudicar e o corpo humano demora para produzir uma resposta. Então, enquanto produz essa resposta, que é o anticorpos, né? Que são os anticorpos, eles acabam se multiplicando, né? E assim danificando mais células, né? Comprometendo ali o sistema respiratório, né? Funcionamento também dos órgãos vitais. Especialmente, claro, o mais afetado é sempre o pulmão, né? Podem infectar uma variedade grande de hospedeiros, como células animais, vegetais, parasitas, fungos e bactérias. Veja que eles conseguem estar em todos os ambientes, né? Em todos os organismos vivos, né? Inclusive até mesmo nas bactérias. Veja que situação, né? Então, por isso que eles têm essa capacidade de resistência, né? Então, além dos animais, né, do ser humano, os vírus eles também podem se manter ali ativos, né, nas células vegetais, né, nos parasitas, nos fungos e bactérias. Então eles têm ali uma gama muito grande, né, de situação ali que eles podem favorecer o desenvolvimento, a proliferação deles, né? Você acha que os micro-organismos são sempre prejudiciais à saúde das pessoas? Bem, eu já respondo aqui que não. Eu sou professor de biologia, né? Estudei muito também aí sobre as ciências biológicas, vírus, eh, parasitas, estudei sobre os sistemas do corpo humano, meio ambiente, né? Muita coisa. É claro, micro-organismo, aqui está falando de todos. Então, as bactérias não são todas que são maléficas, os fungos também não. Então, claro, tem fungos que também é prejudicial, né? Em contato, né? Com o ser humano, no caso ali até a ingestão de alguns, tem alguns que é possível, né? Alguns tipos de cogumelos, né? Mas, claro, que tem que saber muito sobre isso, né? Então, micro-organismos não são todos que são prejudiciais. Vamos ver aqui o que diz. Vou clicar aqui na resposta. Não, vou dizer que não. Parabéns. Você selecionou a opção correta. Lembre-se, é importante que você leve em consideração que as relações existentes entre os micro-organismos e as pessoas podem ser benéficas ou prejudiciais, dependendo do tipo e da quantidade deles. Alguns micro-organismos não causam doenças nas pessoas, como as leveduras utilizadas na fabricação de pães. No entanto, há micro-organismos oportunistas que se aproveitam, se multiplicando quando as defesas do organismo estão enfraquecidas. Existem também os micro-organismos que são patogênicos, ou seja, sua presença no hospedeiro leva ao desenvolvimento de uma doença, como é o caso, aqui tem o nome científico, né? Da doença que causa gonorreia, né? Então, da Neisseria gonorrhea. Então, a presença de alguns hospedeiros, né, no ser humano, então causam, né, essas doenças, né? Hospedeiro é que se alimenta, né, que vive no outro organismo, né? Por exemplo, o carrapato é um exemplo de um hospedeiro que ele vive em outro organismo, né? A sanguessuga é um hospedeiro que vive em outro organismo, depende de outro organismo, né? Vamos ver aqui um pouco mais de conteúdo. Como você pode ver, as doenças causadas por micro-organismos são chamadas de doenças infecciosas. Então vamos ver aqui alguns exemplos, né?
Tem aqui a leptospirose, tuberculose, Covid-19, hanseníase, tétano, difteria e leptospirose, né? Eu já tinha falado dessa, né? São doenças causadas, né, por esses agentes de micro-organismos, né? Bem, aqui a Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus. Então, o corona está ligado a essa imagem aqui, ó. Então, o vírus, ele utiliza, né, desses filamentos aqui na parte externa para se fixar. Digamos que para se locomover, né? E para se fixar também ali no organismo, né? Onde ele invade, né? No caso, o ser humano. Então, a transmissão aqui se dá diretamente através da tosse, do espirro e de gotículas contaminadas pelo vírus, ou indiretamente pelo contato com superfícies ou objetos utilizados pela pessoa infectada. Nesse caso aqui, ó, tosse, espirro e gotículas realmente são meios, né, de transmissão para várias doenças, né, virais. E também, claro, por bactérias, como é o caso da hanseníase. Então, são pequenos micro-organismos que são expelidos, né, da pessoa doente para outra, né, então, que esteja ali próximo. Então, por isso que há também uma grande incidência, né, dessas doenças também transmissíveis. A hanseníase, aqui a imagem da hanseníase, existem diferentes formas, né, até mais como caroço também pode acontecer. Depende muito ali da concentração, né? A hanseníase é uma doença também conhecida como lepra, né? O mal de Hansen. A lepra, muito aí no tempo bíblico, né? Definia dessa forma. Então, é causada por um bacilo, né? Uma bactéria, que tem o Bacterium lepra. Tem a capacidade de infectar um grande número de indivíduos. Então, ainda é uma doença muito epidêmica, né? Inclusive em países, né? Como a Índia, ainda muito grave a situação por lá, né? Embora poucos dos infectados desenvolvam a doença. Então, muita gente pode ter contato, mas nem todos vão desenvolver ou vai se tornar visível, né? Claro, para nós se torna também um risco, né? A gente acaba fazendo visitas, né? Famílias que têm a doença, né? Claro, quando começa o tratamento já interrompe ali também a transmissão, né? Mas, sobretudo antes, né? A transmissão da hanseníase se dá pelas vias aéreas superiores, sendo o trato respiratório a entrada do bacilo no organismo. Ele é a única espécie de microbactéria que infecta nervos periféricos, né? Então, ali vai sobretudo os dedos, né? Prejudica muito, né? Os membros ali inferiores também. O período de incubação é de média de 2 a 7 anos. Então, esse é o período em que ela pode se manifestar a partir de quando houve o contato, né? Então, demora, é lenta, né? E é importante também que o diagnóstico não seja muito tardio, né? Porque para evitar complicações. Então, qualquer sinal que já apareça já é ideal que seja encaminhado ali para um diagnóstico. Tem baixa letalidade e mortalidade. Contudo, deixa muita gente aí com problemas sérios, né? Afeta muito aí os nervos, né? Então, deixa com complicações muito duradouras, né? Para a vida toda. O tétano, vamos entender aqui um pouco mais sobre o tétano. É uma toxinfecção grave, ó, não contagiosa, ou seja, não é transmissível. Também é causada por um bacilo. Então, é causada ali por uma bactéria, né? Esse bacilo produz toxinas que causam problemas no sistema nervoso central em humanos. Olha que situação, né? A transmissão do tétano ocorre pela entrada de esporos do bacilo através de ferimentos na pele, superficiais ou profundos, devido a substâncias contaminadas, por exemplo, ali a terra, a poeira, fezes, também a água, viu? A água também pode ser um meio. Claro, tem que ser uma concentração maior, né? No caso, uma quantidade menor de água, ou, né? Sobretudo ali nas beiras de águas de rio, né? Que ficam ali alguns reservatórios parados, né?
Dependendo, teve contato ali com o agente infeccioso, pode ali aquele ambiente também ficar contaminado. Tá, aqui tem um exemplo, né? Um perfuro cortante, né? Um prego. O tétano requer muitos cuidados. Então, aqui diz que é a partir, né, de ferimentos. Não quer dizer que tem que ser um prego enferrujado, um arame enferrujado, uma faca enferrujada que vai causar o problema. A ferrugem é ligada ali mais é, ao dióxido, né? Dióxido, que no caso é o processo de oxidação, né? Do ferro, né? Oxigênio no ferro, então causa isso, né? Ou a ferrugem. Não quer dizer que a ferrugem em si é o tétano, mas qualquer ferimento, inclusive não sendo enferrujado, é, vai, claro, abrir ali a pele, né? Vai ferir e aquilo em contato com uma areia, né, em contato com fezes, né? Que estejam contaminadas com tétano, né? Ou seja, que tem essa microbactéria, aí sim, a pessoa pode ser contaminada, né? Então, normalmente é através dessa erupção na pele, né, que é através de um corte, né, dessa situação. Vamos ver outra doença aqui também. Vamos falar agora sobre a difteria. Bem, a difteria é uma doença transmissível aguda causada por toxinas do bacilo. Então, aqui normalmente são bactérias, né, que se aloja nas amígdalas, na faringe, na laringe, no nariz, nas mucosas e na pele. Então, doenças que vão se alojando, né? A transmissão ocorre através de gotículas de secreção que são eliminadas quando a pessoa doente tosse, espirra ou fala. Então, se possível, sempre evitar falar perto, né, demais de outras pessoas, né? Não é necessário, mas tem gente que quer falar colado com a pessoa, né? Então, é um pouco situação de risco isso, né? Então, para nós que somos profissionais de saúde, é, a gente tem ainda mais conhecimento e como se cuidar mais também, evitar situações, apesar de que também, quando fazemos as visitas, né, em ambientes domésticos, né, a gente corre alguns riscos, né? A tétano eu já falei, né? Então não vou mais voltar aqui no tétano. Eu vou fazer um vídeo agora sobre o e-book também. O e-book é um estudo mesmo completo. O que nós estamos vendo aqui na aula interativa, o que você viu no vídeo, são resumos, são complementos. Agora, o e-book tem sim um estudo completo, favorece muito o entendimento. E eu vou ler para vocês e vou explicar também alguns termos importantes. Então, acompanhe aí os próximos vídeos, por isso que você deve estar inscrito aí no canal. Eu quero fazer uma pausa aqui para te fazer um convite especial. Eu sou também educador financeiro, inclusive já dei aula em colégio estadual aqui na Bahia, né? Oficina ali de educação financeira, né, com alunos, sobre empreendedorismo. Eu quero também te convidar a ter esse cuidado com as finanças, né? Você já tem a previsibilidade de salário, sabe quanto ganha, né? Pode até ter um complemento de renda, ganhar mais em outra situação, mas ainda se vê muito colega aí endividado. Então, muita gente fazendo empréstimo consignado, né? E acaba rasgando dinheiro, pagando juros. Eu quero te convidar a fazer o contrário. Eu tenho um grupo de colegas, né? Ou seja, eu criei uma mentoria que é um curso completo sobre educação financeira voltada para investimentos. Então, para quem não sabe nada, se você não sabe nada, você encontrou a pessoa certa que pode te ajudar nesse itinerário de educação financeira. E dinheiro é super importante na vida de todos nós. A gente vai precisar do dinheiro a vida toda. Então a gente precisa saber cuidar melhor do nosso dinheiro. E o saber cuidar é, claro, ter uma boa disciplina para também economizar e investir. E, sobretudo, a mudança de mentalidade. Agora, se você fica sempre postergando, adiando, não consigo guardar dinheiro agora, não consigo, começa só a gastar e endividar-se, vai ser difícil de você ter uma situação favorável no futuro. Então você deve buscar sua tranquilidade financeira para você ter um futuro mais tranquilo, né, com sua família, né?
E assim eu te convido a participar desse curso que eu tenho. É um curso muito bom, com diversas aulas gravadas, suporte pelo WhatsApp. Eu vou falar com você no seu WhatsApp e, claro, isso de forma constante. No primeiro ano aí eu vou te ensinar todos os seus investimentos. Depois vai ficar fácil. Você já vai ter os investimentos feitos, mas só está completando, investindo um pouquinho mais em cada um. Respondendo a algumas eventuais perguntas, você pode investir qualquer valor, até se você tem só R$ 10, dá para investir. Claro, a gente recomenda que invista um pouco mais, né? Afinal de contas, pelo salário que você tem, dá para você investir mais. Mas se você ainda tem dívidas a pagar, né? Tem alguns compromissos, dá também para começar com pouco, porque pelo menos a mentalidade você já vai mudar. Você vai começar a economizar em algumas situações para que você possa continuar investindo e o dinheiro vai sempre continuar sendo seu, podendo ser utilizado a qualquer momento. Os investimentos são seguros, por exemplo, ali na Bolsa de Valores, que você vê falar diariamente aí no Jornal Nacional, né? O índice Bovespa, então você vê todo dia falando dele. Então é algo regulamentado, né? Todos os investimentos seguros e também títulos do Tesouro Nacional, que tem a taxa de juros controlada pelo Banco Central. Então é algo completamente seguro. Você vai ter acesso aos melhores investimentos e com certeza vai estar recebendo juros desses rendimentos, desses investimentos, vai estar recebendo dividendos mensais direto na sua conta, que são lucros, né, das empresas, dos fundos imobiliários, você basta investir uma vez, você vai receber esse rendimento pela vida toda. Claro, enquanto você deixar o dinheiro investido. Você investiu R$ 100 hoje, você vai receber rendimentos até quando você tiver com 95 anos, você vai receber. Basta deixar o dinheiro investido. Então, é uma forma de você complementar a sua aposentadoria também no futuro. Aqui fala sobre infestação de mosquitos, né? Vamos entender aqui o que pede. Quais são as principais doenças infecciosas transmitidas pela picada de mosquito? Claro, a dengue, né, sempre é muito constante ainda, né, infelizmente no Brasil, né, país tropical. Então, o mosquito, o Aedes aegypti é um tipo de mosquito e transmite doenças, né, como o Zika vírus, como a chikungunya, como a febre amarela também, como a dengue. Febre amarela já tem vacina, né? As outras doenças ainda não. A dengue já está em estudos muito avançados, né? Inclusive já houve testes, né? Mas ainda em menor escala, né? Bandeira do Distrito Federal aqui. Então a gente aqui trabalhando. Bem, tem outros mosquitos que também transmitem aí, por exemplo, a malária. Então, não é só o Aedes aegypti, tem outros, né, que também causam doenças, né? E tem, claro, muitos outros que não causam nenhum tipo de adoecimento, né? Porque, claro, as muriçocas, que são constantes aí, imagine se elas também transmitissem, né? Então, seria uma gravidade muito maior. Claro que continua sendo risco, né? Ainda mais para o futuro, doenças graves aí, epidemias a partir dos mosquitos, né? Então, parece aí algo ainda fora de controle, né? Bem, a dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada pelo vírus da dengue, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Então, aqui o aegypti é porque foi descoberto no Egito, né? Então, claro, o primeiro caso descoberto, mas claro que já havia doença também até em outros lugares, com certeza. Então, pode ser benigna ou grave, então às vezes pode não ter sintoma, pode ser assintomático, né? O ruim também, mesmo sendo assintomático, é que em uma segunda, em um segundo momento de adoecimento, né? Já pode vir com vírus mais forte, né? Então já pode ser uma situação aí que venha se agravar mais, né? Uma dengue hemorrágica, né? Então são subtipos também da dengue, né? Então, aqui depende do tipo do vírus ou se a pessoa contaminada já teve dengue antes e suas condições de saúde, se possui alguma doença crônica. Então, aqui são situações que podem causar agravamento ou não. A melhor forma de prevenção é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminando água armazenada em latas, vasos de plantas, garrafas, caixa d'água aberta, cisternas, que podem se tornar criadouros do mosquito. Então, aqui é a forma, né, de evitar. São vários fatores, né? Chikungunya também é uma doença causada pelo Aedes aegypti, também é infecciosa, febril, né? É um vírus diferente, né?
Então, é o vírus chikungunya, né? Também aqui me parece que foi descoberto na África, não sei agora qual país africano. Também é transmitido pelo mesmo mosquito. Então, o mosquito Aedes aegypti, ele tem essa capacidade, né, no interior dele, no abdômen, conservar esses vírus, né? Não são todos que estão também infectados. Então, pode ser confundido com a dengue, mas a diferença é que a chikungunya, as dores nas articulações são mais intensas. Então, teve também recentemente surto, né, de chikungunya no Brasil, né? Ou seja, muitos casos, né, alguns anos atrás. A melhor forma de prevenção dessa doença é reforçar as medidas de eliminação dos criadouros dos mosquitos. Essas caixas aqui abertas são mesmo muito comuns, infelizmente, e também ambiente propício mesmo, né? Tem aqui o calor e tem a água que favorece, né? Zika vírus também transmitido pela picada do Aedes aegypti, transmite a dengue e a chikungunya, né? Ou seja, o mesmo mosquito. Então, o Zika vírus, gestantes infectadas podem transmitir o vírus para o feto e resultar em abortos espontâneos, morte ou feto ou morte do feto ou microcefalia também. É, foram muitos casos aí recentemente no Brasil, através do Zika vírus. Então, tem a síndrome também aqui de Guillain-Barré, que afeta o sistema neurológico, né, da pessoa infectada. A febre amarela, que essa aqui eu acho que é a mais antiga, né, conhecida aí do Aedes aegypti, né? É uma doença infecciosa grave causada por vírus e transmitida por mosquito em áreas urbanas. O Aedes aegypti, ou silvestres também, né, nas matas, pelos aemagogos. Para eliminar o mosquito adulto, aplica-se o inseticida através do fumacê nas regiões infectadas. A vacinação contra a febre amarela é uma medida de proteção individual, especialmente para aquelas pessoas que moram ou vão viajar para áreas endêmicas. Inclusive no Brasil, ainda tem algumas áreas de risco, né? Quem vai viajar para determinadas áreas dessas é exigido que esteja com a vacinação da febre amarela atualizada, ou seja, que tenha sido vacinado. Então, aqui é você, agente, seu papel nas medidas de prevenção para combater a dengue, a zika, vírus, a febre amarela, as quais incluem, bem aqui, quais são os papéis, ó. Controle da infestação do mosquito transmissor, através da eliminação de seus criadouros, né? Ou seja, água parada, então verificação ali dos quintais, reservatórios, orientação da população sobre medidas de proteção individual, como o uso de repelentes, proteção de áreas do corpo para evitar as picadas do mosquito transmissor. Então, claro, tem que evitar ali algumas situações, mais horários ali no final da tarde, também é muito mais comum, né? Então, tem usar uma roupa de manga comprida ou uma calça de manga comprida também vai facilitar nessa proteção, né? Mas apesar de que não tem condição de ser assim direto, né? Curiosidade: Belo Horizonte promove ações para combater e prevenir a dengue. Vamos ver quais são? Bem, aqui tem. Você pode ver também o vídeo, né? Doenças infecciosas, aqui fala que a colega reuniu a comunidade em uma roda de conversa para um novo debate. Então, aqui tem o agente de saúde, né, reunindo a comunidade para falar, né, dessas infecções sexualmente transmissíveis também, né, que são também causadas aí por micro-organismos, né. São causadas, eu pergunto, né, por bactérias ou vírus. Então, são os dois podem sim causar, né. Outra pergunta: quais são as principais infecções sexualmente transmissíveis? Existem várias, claro, tem o HIV, né? Tem o HPV também, né? Tem sífilis, então diversas doenças que são aí infecções, né, sexualmente transmissíveis, né, que passam de uma pessoa para outra. Então são causadas por micro-organismos, que podem ser bactérias ou vírus, como eu disse antes, né? São transmitidas através do contato sexual sem proteção de uma pessoa infectada com outra saudável, né? Tem um e-book também que você pode ver, e muito interessante também.
Agora vamos falar um pouquinho das parasitoses. Parasitoses, claro, vai falar aqui de larvas, vermes, né, nas fezes, dos filhos e não sabe o que pode ser. Então, claro, aqui é um sinal, sim, de parasitose, né? Existem diferentes tipos de verminose. A amebíase é muito comum. Então, a amebíase ela pode agir tanto na área estomacal quanto também intestinal, né? Normalmente, por exemplo, na estomacal pode ali alguns sintomas ser um enjoo, né? Também. Na intestinal também enjoo, vômito, né? Mas na intestinal pode também apresentar sangramento nas fezes, então pode ser um sinal também de amebíase. Então, aqui é um protozoário, o Etamoeba, né? Etamoeba stolística. Infecção ocorre por uma ingestão de alimentos ou água contaminada por fezes. E mais grave é que a maioria dos casos, claro, fezes humana. Então, as fezes humanas, elas tem essa gravidade aí também. Então, precisa muito cuidado, tomar água de barragens, né? Que não tem nenhum tipo de cuidado, né? Próximo a estradas. Então, vai ter assim, os cistos, né, do protozoário. A falta de higiene e as más condições sanitárias facilitam a infecção dentro de casa. Por exemplo, em casas aí, as pessoas não têm, fazem as necessidades, né, de qualquer jeito, não tem um banheiro, não tem como lavar as mãos, acabam depois ali, pegando o alimento, colocando a mão na boca. Então, também são meios de transmissão, né? Inclusive até de mães para filhos, né, de crianças também. Os portadores que não apresentam sintomas podem espalhar a amebíase quando do preparo de alimentos sem lavar as mãos. Então, aqui também, no ambiente doméstico, esses cuidados, né? A mãe que amamenta a criança, então pode passar também. Provavelmente você já sabe quais são as principais medidas de prevenção contra as verminoses. Vamos recordar: lavar bem as mãos, lavar também bem os alimentos, né? Desinfetar os alimentos crus, atentar-se a questões de saneamento básico, educação e saúde. Então, outras doenças aqui também que merecem cuidados, né? A malária, que também é uma doença infecciosa, né? Causada ali ó, por um protozoário. Doença de Chagas também, causada por um protozoário, né? Transmitido também pelas fezes de um inseto conhecido como barbeiro.